Olá, tudo bem? Dando seguimento aos estudos de fisiologia vegetal, hoje nós vamos falar sobre nutrição mineral. Eles se dividem então em macro e micronutrientes, onde os macronutrientes eles são essenciais então, para o desenvolvimento da planta e eles se subdividem em primários e secundários. Os primários a gente tem então o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e os secundários, cálcio, magnésio e enxofre. Sem a presença desses elementos, a planta não vai conseguir concluir o seu ciclo de vida. Então, eles são extremamente essenciais. Já o carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são elementos essenciais, mas eles se encontram na sua forma orgânica. Os demais vão ser encontrados na forma mineral. Os micronutrientes, a gente tem ferro, boro, molibdênio, manganês, cloro, cobre, níquel e zinco. São, então, elementos essenciais para a planta, mas qual é a diferença, então? Qual que a planta precisa mais? Como eu falei antes, os macronutrientes, a planta não vai conseguir concluir o seu ciclo de vida, então eles são nutrientes requeridos em maiores quantidades. Já os micronutrientes são requeridos pela planta em menores quantidades. Então, um vai complementar o outro, porque sem a presença de micronutrientes, acredite, pode parar uma produção. A gente tem o níquel, então, por exemplo, a ausência do níquel vai travar a absorção de fósforo. Então, eles sempre vão se complementar. A diferença deles não está na importância, mas sim na quantidade que a planta necessita. A gente encontra alguns elementos benéficos, como o sódio, o silício, o cobalto e selênio, onde a ausência desses elementos, a planta vai continuar o seu desenvolvimento, então ele vai conseguir concluir o ciclo de vida na ausência desses elementos, mas se a gente ter a adição deles, vai ser muito bom, afinal são benéficos, né? Bem sugestivo esse nome, vai auxiliar aumentando a produção. Então a gente tem, exemplo, o sódio, então se a gente encontrar e adicionar sódio, vai ser muito benéfico na produção, aumentando então. E também a gente encontra alguns elementos tóxicos, como o alumínio, o mercúrio, o cromo e o chumbo. Esses são elementos que a gente não deseja encontrar no solo. São elementos que vão então prejudicar a nossa produção, diminuir então a produtividade. Então esses, como o seu próprio nome diz, são tóxicos para a planta. Então esses a gente não deseja encontrar no solo. Mas basicamente aqui está a nossa nutrição mineral, como se divide entre macro e micronutrientes, e que ambos são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Agora falando sobre a deficiência então desses nutrientes, o que eles vão causar na planta. A deficiência dos macro e micronutrientes, eles vão afetar profundamente o desenvolvimento das plantas e também o seu metabolismo. Onde a carência então desses nutrientes, eles vão trazer sintomas visíveis e fisiológicos distintos. Dentro da deficiência dos macronutrientes, então, temos o nitrogênio, que vai causar uma clorose generalizada nas folhas mais velhas, então esse amarelecimento. O fósforo com um crescimento atrofiado, as folhas também ficam com uma coloração mais arroxeada. O potássio, então, com as margens foliares necróticas, também vão reduzir o crescimento da planta, além de contribuir para uma má resistência à seca e a doenças. O cálcio, então, ele causa uma necrose nas extremidades das folhas mais novas, causando a morte do meristema apical. Já a deficiência, então, do magnésio causa esse amarelecimento entre as nervuras da planta, da folha, também causando pontuações necróticas. A deficiência de enxofre, então, ela é bem semelhante à do nitrogênio, já que ambas são constituintes das proteínas. Então, tem essa clorose das folhas. A deficiência de silício, então, causa acamamento da planta. O que é isso? É o tombamento das plantas, assim como a gente observa em algumas lavouras. E também a deficiência de silício pode ser causado também através de infecções fúngicas. Trazendo então a deficiência dos micronutrientes, o ferro, então, as folhas mais jovens têm como deficiência clorose internerval, então as nervuras
dessas folhas vão ficar com esse aspecto amarelo. O manganês tem uma clorose e causa pontos necróticos na folha, o que também reduz a fotossíntese. Automaticamente essa planta vai ter um crescimento mais lento. O boro causa uma necrose e também uma má formação dos frutos e das raízes das plantas. O sódio causa uma clorose e necrose e também as plantas deixam de florescer. O zinco, então, ele causa uma redução internodal, o que a gente chama de nanismo. Então, é esses entrinós curtos, o que vai causar também uma ondulação nas folhas e também uma clorose. O cobre, então, ele causa um murchamento de novos brotos, o que vai deixar a estrutura da planta muito fraca. E o níquel, ele vai trazer um acúmulo de ureia nas folhas, o que futuramente pode evoluir também para uma necrose da planta. Agora, como que funciona a absorção desses nutrientes? Eles ocorrem através de 3 mecanismos físicos do solo, como a interceptação radicular, o fluxo de massa ou por difusão. Predominantemente, os nutrientes eles vão ser absorvidos por alguma dessas formas. Na interceptação radicular, então, são poucos nutrientes que são absorvidos nessa forma. A gente tem aqui o exemplo, então, do ferro. E como é que funciona? É quando as raízes crescem e vão de encontro aos nutrientes. Claro, vai depender, então, da compactação desse solo, se as raízes vão conseguir crescer para chegar até esses nutrientes. Mas, basicamente, é esse movimento, é o movimento das raízes até encontro aos nutrientes. Já por fluxo de massa, os nutrientes eles são mais favorecidos. Aqui a gente tem então o nitrogênio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Como é que funciona então? É quando o elemento é carregado de um local com maior potencial de água para um local de menor potencial de água, perto das raízes. Vamos lembrar então do processo de transpiração, aquela corrente contínua da água entrando pelas raízes, chegando até a superfície. Então, fluxo de massa vai ser esse movimento da água, esse movimento da solução próximo às raízes. Já o processo de difusão, então, ele ocorre simultaneamente junto ao fluxo de massa. A gente tem então o fósforo, o potássio, o manganês e o cobre. E como é que funciona então o processo de difusão? Ocorre uma diferença de concentração entre o solo e a superfície, onde ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, e nada mais é então que o movimento do nutriente dentro da solução. É assim que funciona a absorção por difusão dentro da estrutura da planta. Bom, falando um pouquinho então de como esses nutrientes vão ser transportados. Então, esses elementos vão ser levados para dentro da planta. Dentro da fisiologia vegetal, a gente vai encontrar, então, as bombas, os carregadores e os canais, que são esses mecanismos, então, esses sistemas de transporte responsáveis, então, que vão atuar regulando a entrada e saída desses nutrientes, que são essenciais, então, para o metabolismo, crescimento e o desenvolvimento das plantas. Falando um pouco então das bombas, elas são proteínas que gastam energia, então elas vão consumir ATP. A direção do fluxo dentro das bombas, então, sempre vai ser contra o gradiente de concentração. Então as bombas elas vão manter essa diferença do potencial e concentração ali entre o interior da célula e o meio externo. O transporte dentro das bombas ele é ativo, então há esse gasto de energia, justamente por isso que ele é ativo, tem gasto de energia. Então, as bombas vão hidrolisando essa ATP, formando então um gradiente de prótons H+. Aqui a gente tem então uma bomba que é conhecida, que é a H+ATPase, que vai pegar esses prótons, então, esse gradiente de prótons, vai jogar para fora da célula, formando um gradiente eletroquímico. Com tudo isso, as bombas, a função então delas é fornecer energia para outros tipos
de transportadores, como os carregadores. Falando então dos carregadores, como é que funciona? São proteínas que vão pegar o gradiente que foi formado lá nas bombas. Então, os carregadores vão pegar esse gradiente lá das bombas que foi formado e vão transportar para outros íons. O transporte dentro dos carregadores é um ativo secundário. Por que secundário? Os carregadores não gastam energia de forma direta. Eles gastam energia de forma indireta por causa que eles vão pegar o gradiente que foi formado nas bombas, onde tem esse gasto de energia. Os carregadores, então, eles possuem 3 tipos. Carregador simporte, onde o soluto e o íon eles vão na mesma direção. Os carregadores antiporte, onde esses solutos eles vão seguir em direção oposta, então vai ter essa troca de íons ali. E também os carregadores uniporte, onde um único soluto vai em apenas uma direção sem esse acoplamento. Já os canais, qual é a função dos canais dentro dos transportadores? A gente viu que os carregadores e as bombas possuem então um transporte ativo. Já os canais, eles vão então formar poros na membrana, que vão permitir a passagem de forma passiva. Então, o transporte dos canais é de forma passiva, porque é a favor do gradiente. Então, aqui dentro dos canais não há gasto de energia, a ATP não está presente aqui. E também os canais eles possuem uma seletividade, eles são seletivos. Existem alguns tipos de canais. Aqui a gente trouxe então um exemplo, o canal de potássio, que dentro das células guardas então vão regular, por exemplo, a abertura dos estômatos. Mas, em resumo, esses transportadores eles vão ser de extrema importância, porque dependendo de como o nutriente está disponível, dependendo dessa disponibilidade, esses carregadores vão atuar em específico, de acordo com esses nutrientes. Trazendo um resumo então do que foi falado, através dos carregadores simporte com H+, a gente vai ter os nutrientes como fósforo, nitrato, sulfato e alguns outros micronutrientes. Através dos canais iônicos temos o potássio, cálcio e o cloro. Os transportadores específicos, então, temos amônio, ferro, zinco e o cobre. Através da difusão facilitada temos o ácido bórico, que é o boro, né? Porque ele está, então, neutro. Através, então, das aquaporinas, que é a água. Através dos carregadores, então, antiporte, temos o cálcio 2+, e entre outros, que vai garantir, então, um controle intracelular. Então, de tudo que a gente aprendeu hoje, o que a gente pode resumir? A forma, então, em que o nutriente está disponível vai definir o tipo de carregador. Então, a forma que o nutriente vai estar disponível lá no solo vai definir o tipo de carregador que vai ser utilizado, então, para o transporte desses elementos essenciais.